Boa noite, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou assim naquele misto de alegria por tudo que Deus fez, mas também com o coração assim apertado, de a gente estar indo amanhã para Belo Horizonte, e o nosso coração assim fica apertado pelo carinho que temos por essa igreja, por estar aqui. É muito precioso ver uma igreja que está investindo não só na palavra, mas também no discipulado, no cuidado. Isso é algo muito precioso. Somos, assim, muito fãs daquilo que Deus tem feito nesse lugar. Louvo muito a Deus por, já há alguns anos, a gente estar junto aqui, fazendo seminários, conferências, servindo de alguma forma a vida dos irmãos, para a gente ver, em nome de Jesus, né, Blumenau sendo ganha para o Senhor Jesus. Eu creio nisso, não só Blumenau, mas o estado de Santa Catarina vai viver um avivamento genuíno do Espírito. Esse é o nosso clamor ali em Belo Horizonte. Quero deixar o convite para os irmãos, em algum momento, né? Quem sabe vocês irem ali para Belo Horizonte comer o nosso famoso pão de queijo. Quem aí gosta de pão de queijo aí? Levanta a mão. Ih, oh, glória, aí olha. Com aquele cafezinho, ó, com cafezinho missionário. Merchandise agora, né? Ir lá com a gente é tão gostoso. Tem um lugar lá, irmãos, a gente, lá em Belo Horizonte, é muito comum um queijo que a gente gosta demais, que é o queijo canastra. Tem uma pão de queijaria lá, que é feito pão de queijo com queijo canastra, ainda bota aquele doce de leite no meio. Para que eu vou dar uma ideia dessa também, né, agora? É só para te estimular, encorajar, quem sabe, você está em algum dia conosco lá em Belo Horizonte, na Lagoinha. Vai ser um grande prazer poder te receber. Agora mesmo, daqui a 2 semanas, vamos ter uma conferência lá muito especial. Seria um prazer receber os irmãos. Queria agradecer muito, mas muito a Deus pela vida do pastor Haroldo, da pastora Arlene. Irmãos, eu sei que sou um pouquinho puxa-saco, mas assim, o pastor e a pastora de vocês é benção demais, gente. Eu estou pensando seriamente em levar eles comigo para Belo Horizonte. Todo ano eu tento, não consigo. Mas eles são muito especiais. Aliás, não só eles, mas os pastores dessa igreja, pastor Levi, pastora Lili. Os pastores dessa igreja são muito, mas muito especiais. Realmente honrem a vida deles. Olha, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu viajo quase todo final de semana, faço conferências para igrejas locais, conheço muitos pastores e posso dizer com boca cheia, vocês estão muito bem servidos de pastores. Valorize, honre, é uma grande bênção. Queria louvar muito a Deus pela vida da Jéssica, por poder ter feito esse contato. A gente poder estar aqui, não só a Jéssica, mas a Poli, que já não está mais, né? A gente fica assim, muito feliz com essa conexão, com essa possibilidade de estar aqui com os irmãos a cada ano. Tem sido algo muito precioso. Nós podemos entrar em contato pelo nosso site, tem muito material lá que a gente fez com muito carinho para abençoar a vida dos irmãos. Tem vídeos, tem e-books gratuitos que você pode ler no site, materiais, artigos, para a edificação da sua fé. Entra lá no nosso site, ventonofogo.com. Tudo junto, né? ventonofogo.com. Lá tem muito material para te abençoar. Ou pelas redes sociais, bota lá Drummond Lacerda. Meu nome não é muito popular, não é muito comum, né? Então bota lá Drummond Lacerda, você acha rápido, tanto no Insta quanto no Face. Você vai poder ter acesso lá e a gente poder abençoar de alguma forma pela rede social. Nós trouxemos alguns livros para cá, alguns deles já foram, mais um. Irmãos, eu queria muito encorajar vocês. A gente passou um final de semana muito buscando a Deus, mas a busca a Deus, irmãos, a festa de Pentecostes, ela vai terminar aqui e agora, mas a tua intimidade com Deus não vai acabar. Vou dizer isso de novo, a tua intimidade com Deus não vai acabar. E eu creio, gente, que esse livro vai ser lenha na fogueira. É um livro para você, terminou esse momento, você começar a ler. É uma linguagem simples, mas não só simples, mas eu creio que profunda na palavra, sobre um tema, justificação. Justificação é um tema muito importante para que você possa ter intimidade com Deus. É o tema central, por exemplo, da Epístola de Paulo aos Romanos. Você vai ver que o livro de Romanos, um dos livros mais centrais das Escrituras, aborda a justificação. E essa justificação traz intimidade com Deus. Amado, se você estiver numa selva e aparecer um leão adulto perto de você, pode ser sincero, quantos ficariam com medo?
Um leão, não é gatinho não, leão. Quem não levantou a mão depois ora por mim no final da reunião. E passa essa coragem. Mas um leão adulto no meio da selva, pensa comigo. Irmão, o medo vai tomar a gente vai sair correndo. Agora, nós temos medo e com razão, porque o leão é um animal violento. Uma dentada de um leão, uma patada do leão pode nos ferir mortalmente. Agora, amados, eu e você teremos medo do leão. Mas já pensou se por um milagre, você se transformasse no filhote do leão? Se você virasse um leãozinho, você não teria medo. Você correria para o colo do seu leão. A presença do leão não te faria fugir, te faria querer estar perto dele. Amados, o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, antes dava medo de nos aproximarmos por causa do nosso pecado, mas Ele nos justificou e nos fez filho dele. Somos filhotes do leão da tribo de Judá. E é isso que você vai aprender exatamente nesse livro, a viver essa vida de filho de Deus, de justificado pelo sangue de Jesus. Tem verdades aqui tão poderosas que mudaram a minha vida, na minha relação com Deus, e eu quero te encorajar a também fazer esse investimento para que você possa crescer na intimidade com Deus. Os livros vão estar ali atrás, com a mulher mais linda da igreja, que é minha esposa Raquel, com esse cabelo temático de Pentecoste. Ela vai estar lá atrás com o livro, disponível aos irmãos. E, gente, apenas R$10. É um preço bem barato para você comprar, dar para o pessoal do GC, abençoar outras pessoas, né? Fala para o seu irmão assim, pela última vez, irmão. Pela última vez. Estou sentindo que você vai me dar um livro. Declara. Minha esposa está me lembrando aqui, essa cabeça está ficando meio idosa. Já estou cheio de cabelo branco para os lados. Mas eu queria também honrar e agradecer, irmãos, o Berg e a Cláudia. Cadê o Berg e a Cláudia? Deixa eu ver onde vocês estão. Está aqui, está pertinho. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por ele, gente? Muito obrigado pelo carinho. Sinto que estou voltando mais gordinho, depois da linguiça Blumenau. Né? Mas o carinho dos dois assim com a gente, eles nos hospedaram esses dias. Eu queria muito louvar a Deus pela vida dos dois. Foram assim uma benção, minha vida, a vida da Raquel. A gente é muito abençoado pela vida deles. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Se você puder, só por um instante, ficar de pé, só por um instante. Queria ler e fazer uma oração com você. Atos, capítulo 1. A partir do verso 1, diz assim a Bíblia. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Feche os seus olhos por um instante. Se você puder, coloque a sua Bíblia sobre a sua cadeira. Ao colocar a sua Bíblia ainda de pé, levante a sua voz ao Senhor agora. Isso, não ore na sua mente, abra os seus lábios. Como sacerdotes do Senhor, o culto é nossa responsabilidade essa noite. De cada um de nós, isso.
Pai, nós te agradecemos pela sexta-feira, por ontem, por hoje de manhã, mas nós queremos essa noite uma porção dobrada de tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Queremos mais do Senhor, queremos crescer no conhecimento e na graça que vem do Senhor. Queremos mais do que nós podemos pedir ou pensar. Nossas orações são limitadas, por isso nós clamamos, faz além do que nós estamos clamando agora. Faz além do que a nossa oração pode fazer. Espírito Santo, intercede por nós junto ao trono de Deus essa hora, para que nós possamos viver essa noite um avivamento genuíno do Teu Espírito. Que o poder do Senhor venha sobre nós, que todo o cansaço, que toda distração, que toda preocupação caia por terra agora. Nós não aceitamos nada que venha roubar a nossa atenção, Senhor. Fala conosco. Nós estamos famintos para ouvir a Tua voz. Nós estamos, Senhor, tão famintos que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar, meu irmão? Aleluia. É muito interessante quando a gente para ler a palavra de Deus, a Bíblia. Nós começamos a ver que cada livro da Bíblia tinha um propósito específico a nos mostrar. Ou um propósito ou ênfases principais são declaradas em cada livro da Escritura. Você abrir no primeiro livro, o livro de Gênesis, você vai ver Deus sendo mostrado como o Criador, Deus fazendo e estabelecendo a sua criação. Vemos a queda do homem, vemos os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, vemos José, vemos tantos homens de Deus no livro de Gênesis. Quando olhamos o livro de Êxodo, vemos claramente o Senhor trazendo Moisés como libertador. Esse livro de Gênesis mostra Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de aliança, o Deus criador. O livro de Êxodo mostra Deus como Deus libertador. O Deus criador, o Deus que é Deus de aliança, é mostrado no livro de Êxodo como Deus libertador. Ele usa Moisés para libertar a nação de Israel do Egito. No livro de Levítico e no livro de Deuteronômio nós vemos o Deus legislador. O Deus dando leis aos homens para que eles possam viver de forma adequada na sua geração. Vemos Deus na história de Israel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1º livro de Reis, 2º livro de Reis, os livros chamados históricos. Vemos a mão de Deus na história do homem. Vemos o livro de Salmos, como é lindo, irmãos, o maior livro da Bíblia, 150 capítulos. O maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. Irmãos, o que fala os Salmos? O que os Salmos mostram? Que Deus estabelece o homem para adoração e para clamar a Ele. O maior livro da Bíblia fala de oração e de adoração. Olhamos para o livro de Provérbios e vemos a sabedoria que Deus deu ao homem Salomão, para que esse homem possa liberar essa sabedoria a outros homens. Olhando os livros dos chamados livros proféticos, Isaías, Jeremias, vemos a boca de Deus se abrir para profetizar sobre o Messias que haveria de vir, mas também sobre a opressão, sobre pobres, viúvas, sobre a opressão que muitas nações trouxeram e muitos pecados que a nação de Israel cometeu. O Velho Testamento vai caminhando com as palavras proféticas de Deus. Quando entramos no Novo Testamento, vemos a biografia do homem mais importante que já pisou nessa terra. Mateus, Marcos, Lucas e João mostram a história do homem mais fascinante que pisou essa terra, Jesus Cristo de Nazaré. A história dele é tão importante, irmãos, que tem que ser relatada 4 vezes, falando sobre o seu nascimento, sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu ensino, sobre seus milagres, sobre a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Olhamos para as chamadas cartas paulinas, como 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Paulo escreveu 13 cartas, trazendo ensino para a igreja local, mas não apenas local naquele tempo, mas para as igrejas das gerações. Vemos a doutrina cristã ser mostrada através do apóstolo Paulo e as chamadas epístolas gerais, como Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, até que chegamos a Apocalipse.
e vemos a revelação de como tudo terminará um dia. A Bíblia nos fala de um novo céu, uma nova terra, que vai descer para aqueles que creram em Senhor Jesus. Fala de um lago de fogo de enxofre, onde o diabo será lançado. Fala do destino daqueles que são salvos em Cristo e a perdição daqueles que não estão em Cristo. Um dia eu e você vamos andar, não nas ruas bonitas de Blumenau, mas em ruas de ouro, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para aqueles que creem, serão salvos, viverão a vida eterna. Mas o texto também nos mostra que para aqueles que não creem, a perdição eterna que é o inferno. Repara que esse panorama muito rápido que eu fiz mostra que os livros da Bíblia têm um propósito específico. Quando você olha para o livro de Atos também tem um propósito específico. E esse propósito, irmãos, é nos mostrar o que Deus espera de uma igreja. O que Deus espera de uma eclésia, de uma igreja estabelecida. O livro de Atos é o padrão que Deus estabeleceu para a igreja. O que Deus quer para nós, irmãos, igreja não é uma instituição simplesmente formalizada, onde temos carteirinha de membro. Igreja não são paredes ou música ou simplesmente um pastor. Igreja é o corpo de Cristo na terra. E você vai reparar, e John Stott fala isso, que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja de Atos, irmãos, não é uma descontinuidade do que está acontecendo. Tem gente que fala assim, Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e a igreja continuou a sua obra. Não, irmão, Jesus foi para o céu, deu sua palavra aos apóstolos e enviou o Espírito Santo. Para quê? Para a igreja continuar a obra que Jesus estava fazendo. A igreja não é uma descontinuidade, ela é uma continuidade daquilo que Jesus estava realizando. Agora, essa igreja, irmãos, é muito marcada por Pentecostes. Na verdade, Jesus mandou a igreja de Atos esperar pela essa famosa festa que estamos comemorando esse final de semana, que é a festa de Pentecostes. Porque em Pentecostes, essa igreja, ela tem o seu início, ela é revestida de poder e ela começa a fazer algo que é o modelo do coração de Deus para uma igreja. Por isso que eu quero falar com você essa noite sobre as marcas da igreja após o Pentecostes. As marcas da igreja após o Pentecostes. Olhando o livro de Atos, você vai perceber que existem marcas da igreja primitiva, da igreja que continuou com o apóstolo Pedro, o apóstolo João e tantos irmãos que continuaram e foram ganhos por eles. Vocês vão perceber algumas marcas. Após o Pentecostes, o fluir do Espírito Santo, derramar do Espírito, essa igreja possui características, possui marcas que precisam inspirar eu e você. Fala para o seu irmão assim, Deus quer te dar marcas. E eu quero ver com você algumas dessas marcas da igreja primitiva, da igreja de Atos. A primeira marca dessa igreja, irmãos, você pode ler o livro inteiro e você vai ficar assustado em ver essa marca que eu vou comentar com você agora. Irmão, a marca da igreja primitiva é que ela era uma igreja cristocêntrica. A igreja de Atos tinha uma marca depois de Pentecostes muito clara. Ela era uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica, Drummond? É uma igreja que Cristo é o centro. Olha que revelação revelada. Né? Se é cristocêntrica, Cristo é o centro. Mas é uma igreja que Jesus está no centro das decisões que ela toma. Jesus está em foco, Jesus está em relevo, Jesus está exaltado. Agora, essa expressão, irmãos, quando alguém diz que fulano é o centro, vamos tentar entender melhor ainda mais essa expressão no centro. Quando a gente diz que algo está no centro, a gente diz então que tudo gravita ao redor daquilo. Que tudo em volta serve aquilo. Que tudo em volta está direcionado àquilo. Por exemplo, se eu disser, a minha mãe é o centro do lar, eu estou dizendo o seguinte, que todo mundo vira para ela. Se todo mundo tem que tomar uma decisão, vai falar com ela. Se a gente quer fazer alguma coisa, quer presente, a gente fala com ela, porque ela é o centro do lar.
Ah, aquela criança lá na casa é o centro do lar. Todo mundo está querendo dizer o seguinte: todo mundo busca, de alguma forma, fazer a vontade daquela criança. Dizer que algo é o centro é dizer que tudo à volta gravita ao redor daquela dimensão. Irmãos, é interessante. Vem cá, meu amor, rapidinho. Coisa linda. Vem cá. A Raquel está representando a gente, tá? E eu estou representando aqui Cristo. A Raquel está representando a igreja e eu estou representando Cristo. Por que é muito importante a gente entender que Cristo, ele precisa estar no centro da igreja? Porque, irmãos, quando Cristo não é o centro, o que acontece, infelizmente eu digo isso, nós percebemos que quando Cristo não é o centro da igreja, a igreja vira uma igreja antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro. Irmãos, isso é assustador e, infelizmente, no Brasil, nós estamos muito vendo igrejas antropocêntricas. Como é que é uma igreja antropocêntrica, Drummond? É assim, Cristo é que gravita ao redor dela. Como assim? Está espirrando, igreja? Saúde, igreja. A igreja está resfriada. Aqui, Cristo está ao redor, a igreja está ali. Irmão, o que parece para muitos lugares é que Cristo parece que tem que ficar servindo a igreja. Se a igreja precisa de saúde, Cristo tem que chegar aqui e dar saúde. Se ela precisa de prosperidade, aí ela vai e clama, aí Cristo vem dar prosperidade. Ou seja, todas as necessidades dela, Cristo parece que está aqui como um servo, fazendo ela de centro. Onde tudo que ela precisa, Cristo tem que ficar aqui como um servo fazendo para ela. Por quê? Porque ela é o centro da atenção. Ela quer conforto, então ela pede: Jesus, me dá conforto. E Jesus está aqui servindo a ela. Irmãos, é incrível como a igreja antropocêntrica só tem pedidos para ela. Quando se vai orar pela Nigéria, ela fala: nem conheço essa Nigéria. Quando se vai clamar por alguém que não é ela, e que não seja a família dela, e os entes queridos dela, não interessa a ela. Por quê? Porque ela está sendo servida. Mas, amado, uma igreja cristocêntrica é quando Cristo está no centro, e a igreja gravita ao redor de Cristo, para dizer: o Senhor, o que o Senhor precisa? O que o Senhor quer? O que o Senhor deseja? O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer? Irmãos, nós temos necessidades, nós precisamos de provisão, claro que sim, irmãos, mas nós não vivemos para Jesus nos satisfazer, nós vivemos para Ele ser agradado, para Ele estar no centro de tudo o que nós vivemos. Quem está entendendo o que eu estou falando? A igreja primitiva, irmãos, ela pregava o evangelho, ela adorava, ela vivia para a adoração e para o louvor de Cristo. Eu não estou falando que você não vai ter necessidades supridas. O que eu estou falando, irmãos, ou o Senhor Jesus é o centro, ou nós estamos no centro, querendo que Ele faça todas as nossas vontades. Então a gente só serve se aquilo não atrapalhar o nosso conforto. Ah, não, o Senhor me mandou fazer uma coisa. Pô, mas é domingo à tarde, irmão. Hora de ver o Colorado, o Grêmio. E tudo que se pensa, irmãos, é no conforto. Mas o conforto que nós temos, irmãos, não é mais importante do que termos Cristo no centro da nossa história. A igreja primitiva não tem as suas necessidades no centro. Ela tem as necessidades e desejos de Cristo no centro. Isso é tão necessário para a igreja hoje, irmãos. Porque quando vemos uma igreja que não consegue viver sem as bênçãos, nós percebemos que essa igreja é uma igreja debilitada no seu serviço.
Ela precisa do dinheiro no banco, ela precisa da família bem estabilizada, de uma estabilidade ao redor dela. Mas ela não entende que ela não vive ou não deve ser voltada para os seus próprios desejos, mas para a vontade dela. Quanto mais eu e você vivermos para agradar ao Senhor, nós vamos ver o poder do Espírito Santo através de nós, irmão. Por que a igreja primitiva vivia tanto poder de Deus? Porque ela vivia para agradar a Cristo, ela vivia pela intercessão, ela vivia para testemunhar a outros, ela vivia para isso. É surreal pensar, irmãos, que se não há uma bênção na vida de muita gente, irmão, a adoração acabou. Se o dinheiro não bater na conta, irmão, acabou o ânimo, a alegria de adorar. Mas me escute, preste atenção no que eu vou dizer. Nós não estamos adorando, irmãos, por aquilo que Deus vai fazer. Nós estamos adorando por aquilo que Ele já fez. E Ele já morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Aleluia. Aleluia. A primeira marca da igreja primitiva era Cristo no centro. A segunda marca da igreja primitiva que eu quero falar com você hoje é que essa igreja vivia para testemunhar. Atos 1, verso 8, diz que o propósito, o poder do Espírito é para fazer eles serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Agora, testemunhas, preste atenção, existem 3 dimensões ou 3 características das testemunhas que eu quero que você entenda. Eles eram testemunhas oculares, eles eram testemunhas pessoais e testemunhas contínuas. Vamos entender isso aqui juntos. Os discípulos eram testemunhas oculares, testemunhas pessoais e testemunhas contínuas. Primeiro vamos entender a primeira parte, oculares. É a ideia, irmãos, de que eles estavam presentes na morte e ressurreição de Jesus. E isso, para nós hoje, aqui em Blumenau, é fundamental. Eu explico. Já imaginou se eu inventasse uma mentira para vocês? Inventasse uma mentira. E eu fui no hospital, olha a mentira. Eu fui no hospital, o pastor Haroldo estava doente e morreu. E passou algumas horas, o pastor Haroldo ressuscitou. Aí, é a mentira, não aconteceu nada disso. Aí eu começasse a contar para vocês. Pastor Haroldo ressuscitou, eu estava lá, eu vi. Pastor Haroldo ressuscitou. Aí o Lucas acredita. E começa a espalhar essa mentira para uma porção de gente. Irmão, se alguém vira para o Lucas e fala assim, Lucas, ou você nega que o pastor Haroldo ressuscitou, ou você morre. Irmão, o Lucas não viu isso, tá? Ele não viu o que eu contei para ele. Mas ele acreditou a tal ponto na minha mentira, que ele falou o seguinte, pode acabar comigo, porque eu acredito que o pastor Haroldo ressuscitou. Isso é uma coisa, irmão. Agora, outra coisa, é eu que inventei a mentira. Alguém vem para mim e fala assim, Drummond, ou você desmente que o pastor Haroldo ressuscitou, ou você vai morrer. Irmão, nem é verdade. Vou botar meu pescoço em jogo? Não, ressuscitou não. Deu uma apagada assim, voltou. Não ressuscitou nada, deixa para lá. Irmão, o que você está querendo dizer no seu exemplo? Irmãos, praticamente todos os discípulos de Jesus Cristo, que viram Jesus morrer e ressuscitar, e falaram que viram a sua ressurreição e sua morte, esses homens morreram, porque não negaram que Jesus Cristo ressuscitou. Uau! Você sabe que qualquer ateu, irmãos, qualquer historiador que se preze, sabe que a história de Jesus aconteceu e que os apóstolos viveram no tempo dele. Agora, esses apóstolos morreram pelo Evangelho, quando poderiam negar o Evangelho e viver. Agora, como não era mentira e eles viram, eles morreram por essa verdade. Isso nos dá certeza, irmãos,
que a nossa fé é verdadeira. O Senhor Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Eles viviam testemunhando isso. Eles foram testemunhas oculares, mas mais do que isso, gente. Eles foram testemunhas pessoais. Como assim, Drummond? Pedro era uma testemunha pessoal. Pedro era um homem que negou Jesus 3 vezes. E depois estava pregando para uma multidão. Irmãos, havia naquele povo, naqueles homens, pessoas como Mateus, que era um cobrador de impostos, que vivia numa dimensão longe de Deus, que agora era um homem que pregava e anunciava a mensagem. Temos um Tomé incrédulo, agora sendo capaz de dar a vida pelo Evangelho. Nós temos uma dimensão de gente testemunhando da vida. Amado, se tem uma testemunha mais poderosa, é a testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Se tem algo que Deus quer fazer em nós, irmãos, é nos transformar de amigos em testemunhas. Lembram de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Amigo de Jesus, Lázaro era. Só que depois que Lázaro morreu e que Jesus ressuscitou Lázaro, todo mundo ia para a casa de Lázaro para ver Lázaro. Mas, irmão, ao ver Lázaro, ele estava falando assim, ressuscitou. E aí, ao ressuscitar, quem fez isso? Jesus. Agora, amigo ele era. Irmãos, eu sei que aqui, nos meus olhos, tem muitos amigos de Deus. Tem gente aqui que quer se relacionar com Deus. Irmão, Lázaro já era amigo, mas depois ele se transformou em testemunha. Deus vai transformar um relacionamento em algo muito maior. Você será ainda testemunha do poder de Deus na tua vida. Testemunha pessoal é aquela que mostra com a própria vida a transformação que Deus fez. Agora, não apenas os discípulos tinham visto e testemunhavam que Jesus morreu e ressuscitou, como devemos testemunhar, mas eles também tinham na vida deles a transformação, o testemunho pessoal. Se eu desse aqui o microfone para muitos de vocês, seriam dizer, olha, Drummond estava nas drogas, Drummond estava na depressão, Drummond eu estava no vício, mas o Senhor Jesus me libertou. Quem pode dar um glória a Deus aí se você foi liberto de alguma forma, irmão? Nós fomos. Pode bater palma mesmo, é para Ele. Seu testemunho é uma marca visível de um Deus invisível, irmão. Seu testemunho é a marca visível de um Deus invisível. Agora, os discípulos não eram só testemunhas pessoais ou oculares, eles também eram testemunhas contínuas. Como isso, Drummond, testemunha contínua? Vem cá, minha assistente. Irmão, se você ler o livro de Atos, você vai ver uma coisa que é bem interessante. Testemunha só faz uma coisa, gente. Testemunha, ela fala de algo que viu. Já viu quando chama no tribunal? Vem cá, testemunha 1, você viu? Eu vi, ele estava com uma arma e matou fulano, matou ciclano. Irmão, a testemunha é alguém que viu e ouviu um fato e fala do que viu. Os discípulos receberam poder para serem testemunhas, não apenas oculares, não apenas pessoais, mas contínuas. Como assim, Drummond? Irmão, você vai ver, por exemplo, ajoelha aí, irmão. Eles viram, Pedro e João, por exemplo, oraram por um homem coxo que estava à porta do templo, em Atos capítulo 3. Agora, irmãos, entenda uma coisa. Deus não fez a igreja primitiva ser aqueles que iriam fazer a história. Preste atenção. Deus fez eles serem testemunhas. Por que você está dizendo isso, Drummond? Porque quando eles oraram pelo coxo, que o coxo ficou de pé, eles oraram. Mas, irmão, a gente não faz um coxo ficar de pé. Quem cura é Jesus. Quando eles oraram, eles testemunharam que Jesus está curando ainda hoje. Você não é aquele que vai fazer no seu GC. Você é aquele que vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer no seu GC, irmão.
Ser testemunha contínua não é fazer a história, é testemunhar a história. Você vai orar por enfermos e você vai ver a boa mão de Deus curar. Você vai pregar o evangelho e você vai ver o Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Deus não está levantando uma geração que vai ganhar Blumenau. Deus está levantando uma geração que vai testemunhar de Deus ganhando Blumenau, irmão. O que eu tenho que fazer, Drummond? Só vai, irmão. Ser poder para testemunhar é ir orar, é ir pregar e ver a ação do Espírito Santo. Às vezes eu fico assustado, irmãos, em perceber que parece que as pessoas são aquelas que vão realizar o trabalho todo, gente. E fica um peso sobre o crente, que ele vai fazer, que ele vai pregar, que ele vai liderar o GC. Aí ainda tem uns irmãos que falam assim, irmão, quem sou eu para falar aqui? Sou pobre, cego, primo do verme de Jacó. Mas por que tem gente que tem tanto senso de inferioridade para fazer a obra de Deus? Porque ele está acreditando que é ele que vai fazer. Não, irmão, você só vai testemunhar. Ah, não, vocês não entenderam. Você só vai testemunhar, irmão. Você vai falar e vai testemunhar. Caramba, eu dei uma palavra simplesinha aí. Drummond, eu só falei João 3,17, Deus amou o mundo de tal maneira. Nem sei como é que eu falei esse direito. Aí a pessoa não aceitou, rapaz. Você acha mesmo, gente, que a obra de Deus é feita com oratória de homem, gente? Irmão, essa semana até postei na internet, irmão, eu botei assim, os livros que eu escrevi desde 2008 até 2018, são 10 livros que eu escrevi. Irmão, eu escrevi assim no Instagram, eu botei assim para os irmãos, se eu escrevi, qualquer um pode escrever. Porque, irmão, eu não era um garoto bom para tirar nota no colégio, não. Eu passava só raspando. Às vezes raspava tanto que eu ficava ferido. Eu fiquei em recuperação, gente, em educação artística. Se alguém ficou em recuperação em educação artística, depois compartilha para me consolar. Que eu nunca conheci. Acredite. Escrever para mim, irmão, escrever para mim nunca foi fácil. Nunca foi. Eu sou o menino da letra feia, gente. Quem tem letra feia aqui além de mim? Então você já está entendendo o que eu estou falando. Você escreve uma letra... Irmão, você escreve, aí você dá para alguém ler um bilhete, 4 frases. A pessoa pega... Tu é médico? Tadinho dos médicos. Aí eu... Pô, não tá dando para entender, não? Não, cara, tua letra é feia pra caramba. Irmão, eu ouvi isso direto. Aí, se você tem letra feia, o pessoal que tem letra feia aqui vai entender o que eu estou falando. Ó, gente, você não quer nem escrever um bilhete para o amigo. Porque ele não entende nada, então você não quer escrever. Quando Deus me chamou, irmãos, para escrever, estava na minha boca dizer que eu não ia fazer, porque eu não sei fazer isso. Mas quando Deus me direcionou, eu sabia de uma coisa, eu tinha que só obedecer. Porque quando a gente obedece o que Deus está mandando a gente fazer, a gente vai testemunhar do que Deus tem feito. Irmão, eu vejo gente testemunhando e falando, Drummond, eu li seu livro lá, irmão, onde eu nunca imaginei, está chegando o livro. Eu só quis contar isso para você, porque tem muita gente se achando aquém. Quando Deus está falando assim, pode ir, porque eu vou respaldar você e você vai ver o testemunho que você vai contar do que eu vou fazer. Toca no seu irmão e fala para ele assim, você vai testemunhar do que Deus vai fazer. Vem comigo na sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Fiquei sabendo que o culto hoje é vigília, gente, é isso? Estou brincando, irmãos, estou brincando. Atos 10. Primeira marca da igreja de Atos, Cristo é o centro, ou seja, é uma igreja cristocêntrica. Segundo, é que ela vive para testemunhar. E a terceira está aqui.
Atos capítulo 10, verso de número 1. A Bíblia diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Vem comigo no verso de número 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pausa aqui, gente. O que acontece nesse episódio? Esse capítulo que nós introduzimos aqui, ele é um dos capítulos mais importantes do livro de Atos. Por quê, Drummond? Porque aqui se inicia a minha e a sua história. Porque aqui é o primeiro momento que uma pessoa que não é judeu, uma pessoa que não é do povo judeu se converteu. E essa pessoa é o centurião chamado Cornélio. Ele é chefe de soldado, e centurião indicava um chefe de 100 soldados. E o trecho ainda mostra para nós que é a corte chamada italiana. Agora, irmãos, aqui há um bom humor da parte de Deus incrível. Deus é muito bem-humorado com quem Ele escolheu para salvar o primeiro gentio. Essa pessoa queria trazer a salvação para esse Cornélio, você já leu aqui, é Pedro. Agora, Drummond, por que bom humor, Drummond? Porque é interessante demais, quando você olha a história de Israel, você percebeu uma coisa. Inimigo, opressor, Babilônia, Síria, Egito. Olha para a história do Velho Testamento. E todo inimigo, ele deveria ser afrontado e confrontado. Porque inimigo não era para você aceitar a situação, era para você subjugar o inimigo, você ir contra ele. É por isso, irmão, com essa mentalidade, quando vem prender Jesus no jardim do Getsêmani, vem Judas e vem lá a trupe de soldados junto com Judas, nós vemos o seguinte, que na hora que vão prender Jesus, o Pedrão, irmão, eu fico imaginando o horror da situação. Porque, gente, ele estava andando com um amor encarnado chamado Jesus Cristo. Só fazia o bem para todo mundo, gente. Quando Jesus vai ser preso, Pedro pega uma espada e decepa a orelha do soldado. Já imaginou? Já imaginou se você chega aqui na igreja, aí você vem atrás um visitante, e o pastor Haroldo acabou de dar um soco na cara de alguém? Nem imagino, doce assim, né? Aí alguém chega e fala assim, ó, pastor Haroldo deu um soco, rapaz, o cara está sangrando. Jesus, irmão, pega, bota a orelha do rapaz no lugar, cura o rapaz ali mesmo, vira para fala assim, meu filho, se tu vai matar pela espada, vai ferir pela mesma espada, será ferido. Quer dizer, aquele tempo que ele andou com Jesus não estava influenciando a mentalidade dele. E qual era a mentalidade dele? Inimigo, gente do Império Romano que nos oprime, tem que ser ferido, tem que ser morto, porque inimigo tem que ser tratado como eles nos tratam. Aí, irmão, quem é o escolhido para trazer a salvação? O que eu falo que é um bom humor demais de Deus aqui, irmão? É um soldado romano. Melhor, é um centurião. Chefe de 6 soldados. Ele vai agora trazer a vida da salvação para alguém que não é só não judeu, para alguém que era considerado inimigo de Israel. Deus é muito bem-humorado. Porque a espada que fere o inimigo, agora seria a espada que traria salvação para o inimigo. Irmão, o que você está querendo dizer? Se tem uma marca da igreja primitiva, irmãos, é que ela ama os seus inimigos. Dá um sorriso para mim. Sabe? Aleluia. Se o evangelho não mudou o jeito que você olha para pessoas difíceis, ele ainda não te alcançou plenamente. Aleluia. Isso é uma hora de muita aleluia e glória a Deus.
Vamos ser sinceros aqui essa noite. Quem é que lida com gente difícil? Levanta a mão. E o pé para confirmar. Drummond, é lá no meu trabalho. Drummond, eu durmo com o inimigo. Só o sangue. Drummond, é lá no colégio, lá na faculdade. Fulano é difícil, complicado. Fulano, Drummond, é um desafio. Drummond, fulano é difícil demais. Irmão, mas gente difícil demais vai chamar você a ter domínio próprio. É só gente difícil, não é? Que chama você a ter domínio próprio. Ele vem e fala um negócio para você, você, não vou responder mal. Vou adorar. Vem com Josué, lutar em Jericó. E por que a vida dele e a ação dele me chamando a exercitar o domínio próprio é importante? Porque, irmão, caráter tem que ser exercitado, senão ele não é fortalecido. Caráter tem que ser exercitado para que ele seja fortalecido. Gente que desafia você com posturas que você fala, não gosto disso, irmãos. E você tem que se frear, amar de forma incondicional, dominar desejos seus, irmãos. Vai te chamar a viver uma vida cada vez mais alta em Deus. Eu sei que você pode me ouvir e falar assim, Drummond, mas puxa vida, Drummond, isso é muito difícil. Cara, você não sabe o desafio que é essa situação. Mas, irmão, nós precisamos caminhar nessa situação da melhor forma possível, porque isso vai fortalecer nós, vai fortalecer a nossa vida, vai exercitar nosso caráter. A igreja primitiva era perseguida e orava por aqueles que perseguiam. A igreja primitiva teve a sua forma de lidar mudada. Se você fere quem te fere, qual é a diferença de você para o mundo? Se você, fulano falou assim comigo, nunca mais falo com ele. Irmão, isso todo mundo faz, gente. Isso ainda não é cristianismo. Guardar mágoa, rancor, o mundo faz facilmente. Mas Deus nos chamou a uma obra do Espírito para a gente mudar o jeito que a gente lida com o inimigo. Ele tinha pegado uma espada e tinha decepado a orelha de um soldado, mas agora a espada da palavra, irmãos, ia ser vida para aquele que estava precisando. Por favor, me escute. Você tem orado, e eu quero só começar por isso. Oração. Você ora por quem te persegue. Você ora pelas pessoas difíceis. Eu oro, Drummond, para Deus fulminar ele. Todinho. Exterminar da face da terra. Não. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, porque a oração é a porta de entrada para ele começar a trabalhar na sua vida. Ore por pessoas difíceis, para que Deus abençoe, para que Deus prospere a vida delas. Isso vai começar a desafiar você internamente, vai começar a esticar você por dentro. Drummond, estou orando, o que eu faço mais? Irmão, compra alguma coisa de presente para dar para ela. Eu vou desafiar você essa noite. Essa semana, comprar alguma coisa para dar de presente para essa pessoa difícil que se levantou a mão. Drummond, vou não. Vou comprar presente não. Por quê? Não merece. Ele não merece. Eu gosto dessa expressão. Olha só comigo. Não merece. Eu e você fomos salvos pela graça. Graça é favor não merecido. Quando você dá um presente para alguém que não merece o teu presente, você está dando graça como você um dia recebeu de Deus. E quem sabe nessa hora você vai entender ainda mais o como você não merecia.
Irmão, eu não sinto vontade de dar. Você não vive pelo que você sente. Você vive pelo que você crê, irmão. A marca dessa igreja é que essa igreja amava os seus inimigos. Outra marca, vem comigo. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos 5, verso 40. Atos 5, verso 40. Diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nos G6, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Irmão, isso aqui é uma mudança clara de Pentecostes, mas clara, evidente. Por que clara e evidente, Drummond? Olha o jeito que esses discípulos se comportaram antes, gente. Por exemplo, quando Jesus é preso, Pedro pegou a espada, como eu acabei de dizer, e os outros fugiram, gente. Judas estava traindo, Pedro estava machucando um soldado, e os outros fugiram. Sofrimento, gente. Eles não queriam nem passar perto. Eles queriam, irmãos, reinar com Jesus na terra. Eles não queriam passar por sofrimento. Aliás, irmãos, nenhum de nós quer passar por sofrimento. Ou tem alguém aqui que ora todo dia, Senhor, me dá sofrimento. Não precisa orar, acontece na vida. Sofrimento acontece. Agora, o que acontece com esses discípulos é o seguinte, irmãos. Eles têm uma alegria em Deus no meio do sofrimento. E essa é uma marca da igreja primitiva. Alegria no meio do sofrimento. Eles foram açoitados aqui. Se você olhar aí, o texto todo o livro de Atos, você vai ver muita coisa terrível, gente. Eles são açoitados, eles são presos, eles são chicoteados. Paulo mesmo, irmão, tem uma série de situações de sofrimento que ele passa, naufrágio, uma série de situações, mas há uma alegria em Paulo, em Pedro, nos discípulos. Por quê, Drummond? Porque, irmãos, depois de Pentecostes, a alegria deles não está mais em coisas. A alegria deles não está mais em ter o carro do ano, ou ter isso ou aquilo. A alegria deles está só em fazer o Senhor sorrir, é só em fazer a obra de Deus. Eu estava falando essa manhã, eu quero repetir, olha para mim. A tua alegria não está em resultado. Porque um dia uma multidão recebe Jesus, outro dia você pode ser açoitado. Mas se a tua alegria está em Deus, você não para, porque você quer adorar aquele que é digno, o Senhor dos senhores. Paulo chegou a dizer, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, sei o que é ter fartura, sei o que é ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que quando usa Filipenses 4,13, né, tudo posso naquele que me fortalece, parece que não passa por nada. Não, Paulo está dizendo o seguinte, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tanto passar fartura como passar falta, tanto passar abundância como passar escassez, porque eu sei ficar feliz em qualquer situação. Poxa, Drummond, isso aí é uma coisa boa de aprender. É lindo quando os discípulos voltam para Jesus, né? E eles expulsaram demônios e curavam enfermos. Primeira vez que estavam fazendo, voltaram contando. E aí viraram e falaram para Jesus, Senhor, os demônios obedecem, os enfermos são curados, aquela coisa toda. Aí Jesus, ao invés de vibrar junto com eles, com tudo aquilo, Jesus faz uma afirmação linda.
Jesus fala assim para eles: não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que é o livro da vida, irmão? O livro da salvação. Amado, se você quer ter uma alegria no meio dos sofrimentos, lembre de uma coisa: você tem o seu nome escrito no livro da vida. Pode parecer que você está na lista negra na terra, mas você está numa lista santa no céu, irmão. Você está em Cristo Jesus. E aí, quando vier o sofrimento, irmão, nós vamos ter alegria no meio da situação. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo, ele conta em Romanos 5, verso 3, que a tribulação que a gente está passando não vai destruir a gente. A tribulação, diz ele, vai produzir. Produzir o quê, irmão? Produzir paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4, ele diz assim: tende por alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e irrepreensíveis. O que Paulo e Tiago estão dizendo? Alegria no meio do problema. Irmão, se você der uma lida rápida, no início da minha vida cristã, quando eu li essas coisas, eu achava assim: nossa Deus, o Senhor quer que eu seja masoquista. Vou me alegrar na dor. Não é alegrar pela dor, ou na situação da dor, não. É se alegrar em Deus no meio da situação. Por que, irmão, eu vou me alegrar numa situação dessa? Porque, irmão, a tribulação que você está passando não vai destruir você. Ela vai produzir em você paciência, experiência, perseverança, esperança. Então a alegria sua não é pelo problema, é por quem você vai se tornar depois do problema. Alegria não é pela adversidade, é alegria pelo que você vai se tornar depois da adversidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por fim, a última marca que eu queria falar com você está em Atos capítulo 4. Queria até chamar os músicos aqui no altar. Atos capítulo 4. A quinta marca está aqui. A quarta foi a alegria nos sofrimentos. A quinta marca está aqui em Atos capítulo 4, verso de número 13. Então eles, vendo o quê, gente? Não, diz bem forte, igreja. Vendo a ousadia ou a intrepidez, são sinônimos, né? Vendo a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vai só um pouquinho mais para frente, Atos 4 ainda, um pouquinho mais para frente. Você vai ver aqui uma oração. E nessa oração, olha o que eles pediram em oração. Atos 4, verso 29. Eles viram a ousadia, a intrepidez. Agora olha o verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda o quê? A ousadia, a tua palavra. Eles oraram pedindo ousadia. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com o que, gente? Com ousadia a palavra de Deus. Olha aqui para mim, eu vou terminar com essa marca. A primeira marca é que Jesus está no centro, cristocêntrica essa igreja é. Vive para testemunhar, ama aos seus inimigos, se alegra nos sofrimentos. Mas a quinta e última marca, para a gente terminar, é que essa igreja, ela tem uma característica, esses discípulos têm uma característica, eles são ousados. Por favor, irmão, não se distraia.
Pedro e João oraram por um coxo, à porta do templo. Eles disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda. O homem foi curado, houve um alvoroço. O sinédrio, classe religiosa da época, virou para Pedro e João e falou assim: vem cá, com que autoridade vocês fizeram isso? Pedro, cheio do Espírito Santo de ousadia, falou assim: olha, nós fizemos isso no mesmo nome que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Irmão, o sinédrio olhou para ele e falou assim: vendo a ousadia de Pedro e João. Aí a Bíblia fala assim: eles eram homens indoutos, incultos. Isso sabe o que é? Em outras palavras, não tinham muito estudo não. Não eram pessoas assim, teólogas, que conheciam a Bíblia de trás para frente, não, irmão. Eram homens indoutos, incultos. Mas, vendo a ousadia deles dois, eles souberam que eles haviam estado com Jesus. Irmão, o que você está dizendo? Que a ousadia em viver a palavra vai denunciar que você é cristão, irmão. O mundo vai olhar para você: tu é diferente, cara. Todo mundo abaixa a cabeça, todo mundo se envergonha do evangelho, mas você não. Você tem uma ousadia em testemunhar de Cristo. Sinédrio olhou para eles, irmãos, e repreendeu eles. Eram para eles se encherem de medo e covardia. Sabe o que eles foram fazer? Foram orar com a igreja. Eu acho doido demais, irmãos. Quando a igreja se reúne para orar com eles, faz uma oração linda. Depois você pode ler em casa. Eles fazem uma oração linda de adoração ao Senhor. Irmão, eles não oram e falam assim: Senhor, acaba com essa perseguição. Ele diz só: Senhor, olha para essas ameaças. E eles falam assim: concede ousadia para nós pregarmos a tua palavra. Igreja Aba, me escute. Tem adversidade, tem sofrimento, mas está na hora de você parar de olhar para o problema e falar assim: Senhor, me dá ousadia para encarar esse problema de frente, vencer o medo, vencer a covardia e viver a tua palavra no meio de tudo isso. É engraçado demais, irmãos, e forte. Eles estão testemunhando com ousadia, param para orar e pedem ousadia, e Deus responde. E dá até mais, Deus enche eles do Espírito Santo de novo. Em Atos 2 capítulos antes estavam cheios do Espírito. Deus enche de novo. Irmão, você foi cheio sexta, sábado, semana passada, o mês passado. Quero te dizer uma coisa: Ele pode te encher hoje de novo. E Ele encheu os discípulos do Espírito Santo de novo, e eles foram cheios de ousadia. A ousadia é algo poderoso, irmão. Está na hora da gente ser mais ousado. A ousadia é a fé em ação. A ousadia larga fora as muletas, a adversidade, fala: eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu gosto de uma definição do dicionário, que ousadia é atrevimento. Atrevimento para agir de acordo com a palavra de Deus. O ousado, irmãos, ele não é de muito blá blá blá, não. Ele é de ação, ele é de fazer. Ele é de pular e deixa eu testemunhar, deixa eu viver aquilo que Deus me chamou para viver. Está todo mundo com medo, mas eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu quero viver o plano e o propósito. A ousadia é marcada pela ação. Tem gente que fala assim: irmão, eu estou esperando que Deus haja ao meu favor. E muita gente não tem sido ousada porque tem falado assim: se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser realizar, Ele fica. Ele pode fazer. Eu fico imaginando a mulher hemorrágica tendo esse tipo de postura que crente tem hoje. Se for a vontade soberana de Deus, Ele vem aqui e me cura. Não, a mulher hemorrágica teve ousadia e foi lá tocar. A ousadia, irmão, não fica esperando, ela age. Sabe por quê? Ela já sabe que Deus já agiu. Deus já enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. A ousadia vai para a ação. É Deus que está esperando uma ação minha e sua ousada essa noite.
A lógica bíblica é essa, não é a ação de Deus primeiro, é a nossa, porque Ele já agiu antes. Lucas 11, verso 9 diz o quê? Pedir e o quê, igreja? Pode falar mais alto, e o quê? Peraí. Pedir é uma ação nossa, dar é uma ação de Deus. Buscar-me-eis e o quê? Buscar é uma ação nossa, ser achado é uma ação de Deus. Bata a porta e ela se... Peraí. Eu bato a porta, você bate a porta, e quem abre a porta é Deus. Irmão, pedir e dar-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis. Bata a porta para que Deus abra. Plante para que você possa ver colheita. Entre na fornalha para você ver o quarto homem. Toque nas vestes para você ser curado. Irmão, faça algo ousadamente natural e Deus vai fazer algo sobrenatural na tua história. Ousade.